Mago Negro. Bom, gente, hoje vamos falar sobre satanismo, satanistas, na verdade, não sobre o satanismo. Satanismo até posso fazer um trabalho outra hora. Já fiz, já coloquei na plataforma. Mais importante, o que nós vamos tratar hoje é o satanista teísta versus os ocultistas. Te interessa esse tipo de assunto? Então, te peço que tu te inscreva no canal, compartilhe aí, assine. Se quiser ser membro do canal, cara, pensa nessa possibilidade aí. Mas o que é satanismo teísta? Cara, satanismo teísta são aquelas pessoas que cultuam Satanás como se ele fosse, para alguns, a figura do próprio diabo. E estas pessoas que são satanistas teístas, elas acreditam que este ser espiritual, ele existe. Quando você confronta estas ideias, quando você confronta uma pessoa destas e pergunta para eles, tá, então, tu acredita no Satanás que está na Bíblia? Elas dizem que elas não acreditam naquele Satanás que está na Bíblia. Não, não é naquele. Então, você pergunta, então, que Satanás é este que você acredita? Porque elas vão tentar te explicar que o que elas acreditam são nas ideias, no arquétipo, ok. Mas no arquétipo que está na Bíblia, bom, aquele a gente sabe que não existe comprovação nenhuma da existência. Se vocês perguntarem sobre luciferianismo, vocês vão encontrar luciferianos teístas que acreditam que Lúcifer existiu. Eles acreditam na história que está descrita na Bíblia, né? Só que aquilo, já todo mundo sabe, hoje fizeram uma pesquisa mais aprofundada, vai ver que aquilo é uma tradução de São Jerônimo, né? Para construir aquela imagem de Lúcifer que as pessoas têm, tem que, tem que linkar. Por que a Bíblia tem capítulos e versículos, né? É para linkar. Então as pessoas leem um pedaço de um capítulo, de um versículo até outro, e depois vão linkar lá com a outra parte da Bíblia que fala de uma outra coisa, e eles vão juntando essa colcha de retalhos para a construção daquele que eles chamam de Lúcifer. Esses são os luciferianistas, teístas, tá? Diferente dos agnósticos, que é aqueles que acreditam em Lúcifer como uma ideia de iluminação. Mas os satanistas teístas que você encontra por aí, quando você pergunta para eles, eles parecem pessoas com grande conhecimento. E eu estava numa live, lá naquela plataforma lá, onde as pessoas dizem o que querem e não conseguem argumentar. Muita gente nas redes sociais que falam, mas não conseguem convencer aqueles que estudam. Aqueles que estudam são os ocultistas. O ocultismo não o ocultismo, para que as pessoas se envolvem com o ocultismo? Vocês vão encontrar diversos ocultistas nas redes hoje. Ou pelo menos vocês vão encontrar pessoas que se dizem ocultistas. O ocultismo, ele serve para quê? Ele serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa, independente de segmento religioso. É o estudo para a sua própria compreensão. Entender quem você é, onde você está. Qual a tua missão, como transformar a tua vida, como ser uma pessoa melhor. Basicamente, se você quisesse se transformar no ocultista, você estudaria
livros como de autores como Helena Blavatsky, que é fundadora da teosofia. Você poderia ler Eliphas Levi. Todos estes estão passando. Cara, tem mais gente, John Dee, a lista seria grande, tá? A lista seria grande. Inclusive, você iria ler pensadores cristãos também, você também iria buscar este conhecimento junto à experiência destas pessoas também eram ocultistas. Você poderia estudar livros como o Livro do Esplendor, o Alfabeto de Ben Sirá, livros hebraicos também ligados ao ocultismo, só que ligados ao ocultismo hebraico. Mas todos eles trazem a mesma mensagem. É necessário conhecer aonde você está, quem você é, o mundo que você vive, para que você melhore como pessoa. Ocultistas dificilmente, aqueles que são só ocultistas, tá? Aqueles que são só ocultistas, estão só pela busca do conhecimento e de se conhecer. Eles vão te vender cursos, não vão te oferecer rituais. Dificilmente vão te oferecer rituais, embora isso possa acontecer sem problema nenhum. Mas eu vi uma citação de um suposto satanista das redes que se apresenta e as pessoas diziam que tinha um grande conhecimento e até um momento eu até achei que tinha, até o momento em que alguém que é realmente uma pessoa que está nas redes e é uma mulher e ela é ocultista, ela faz uma pergunta para ele. Porque chega uma hora que agride as explicações que essas pessoas estão dando, agride o ouvido daqueles que têm um pouco mais de discernimento. E ela disse: o senhor cultua o quê? Porque até agora eu não conseguia entender. Que Satanás é esse que o senhor cultua? E ele ele não sabe o que ele cultua, ele começa a dizer que a figura de Satanás que ele acredita foram deuses em diversas épocas. E é isso que forma o arquétipo que ele cultua. E ela pergunta para ele um exemplo. E ele simplesmente muda de assunto, porque ele não sabe nada do que está dizendo. Ele chega ao ponto de dizer que ele é satanista, assim como Eliphas Levi. Eliphas Levi nunca foi satanista. Não sei se ele confundiu Eliphas Levi com o Anton LaVey. Talvez tenha confundido com o LaVey, que era ateu. Que era ateu. É só fazer uma pesquisa. Então, a grande diferença entre os ocultistas e os satanistas, teístas, tá? Não o satanismo agnóstico, que é aqueles que acreditam em Satã como uma figura representativa, que é, aí sim, as ideias do LaVey, que embora fosse um ateu, ele seguia uma doutrina, um ensinamento, e é o que ele pregava, é que se alguém te agredisse, tu tinha que revidar. Eu sempre digo para as pessoas, não conheço ninguém que não seja satanista. Não conheço ninguém. E todo mundo que for agredido vai revidar. Alguns de forma espiritual, de forma religiosa, vai fazer um trabalho, talvez a distância não permite que a pessoa te agrida e tu dê um tapa nela, nem acho que isso seja necessário e nem correto. Mas também não posso acreditar, que não consigo, porque não vejo isso, das pessoas darem a outra face, que é isso que o cristianismo prega, né? Então você, para ser um satanista, você tem que ter estas ideias. Eu não ataco ninguém, mas se for atacado, eu revidarei. E isto são as ideias do satanismo agnóstico. Mas satanista teísta, se dizer
dizer que é alguém como Eliphas Levi, que ele era satanista como Eliphas Levi foi. Então, prestem atenção em quem vocês estão seguindo. É simples, só fazer um pouco de estudo que vão descobrir que algumas dessas pessoas que aparecem nas redes não sabem o que estão dizendo. Não estou dizendo que eu sei, não, mas eu sei pelo menos a diferença de quem sabe e de quem não sabe. E é isso que eu acho que vocês devem procurar. Pessoas que sabem o que estão dizendo. Pessoas que, quando vocês fizerem uma pergunta, se elas não souberem, elas vão dizer: olha, isso eu não tenho conhecimento. Não é vergonha nenhuma não saber. Não existe ninguém que saiba tudo. Mas quando a pessoa começa a inventar desculpas para justificar aquilo que ela não sabe o que é, aí, infelizmente, estamos diante de pessoas que é melhor eu nem falar. Meu abraço a todos vocês.